alegria, nós nos reunimos nesta manhã para esta celebração bonita de acolhida do quinto bispo desta igreja. Minha gratidão a Dom Sérgio, nosso cardeal arcebispo metropolitano, uma gratidão imorredoura a Dom Paulo Mendes, arcebispo de Uberaba, e até o momento nosso administrador apostólico. Gratidão ao meu diretor espiritual e professor, cardeal Dom Raimundo Damasceno, demais arcebispos e bispos, que ao final gostaria que cada um se apresentasse ao nosso povo, sacerdotes, diáconos, religiosas. Em nome do nosso governador do estado, amigo Dr. Ronaldo Caiado, quero cumprimentar todos os prefeitos, deputados, vereadores e demais autoridades. E na pessoa do nosso estimado Coronel Raíza, cumprimento todas as autoridades militares. Carinhosamente acolho meus familiares, na pessoa da minha madrasta Maria Elias, que se fazem presente nesta celebração. Minha diocese de origem, Uruaçu, com as pessoas das paróquias por onde andei. A amada e querida diocese de Rubiataba, onde servi por 11 anos, presente aqui com seu clero e muitas lideranças e religiosos. Uma gratidão a todo o povo, os amigos, sacerdotes que vieram de tão longe ao encontro de casais com Cristo, aqui representado pelo Conselho Nacional, a Secretaria Nacional, nosso amigo Gilberto, da Comunidade de Obra de Maria, representando todas as comunidades novas presentes neste evento. Amados irmãos e irmãs, salve a Santíssima Virgem Imaculada. A Santa Igreja Católica, presente no mundo todo, por obra e graça de Deus, é o esplendor do ressuscitado que vive entre nós. Neste mundo, a Igreja será sempre a expressiva antecipação da Jerusalém Celeste. Somos filhos da Igreja pelo batismo nas águas salvíficas que nos conferiram o dom da participação no mistério da salvação inaugurado pelo Senhor Jesus. Cristo estabeleceu que na Igreja pudéssemos contar com seus dons sacramentais através dos seus pastores e adotou de homens varonis, para que na pessoa do mesmo Cristo agissem como mestres, juízes, pastores e guias in persona Christi, na pessoa do mesmo Cristo. As leituras que acabamos de ouvir nos apontam o que são os pastores da Igreja, suas atribuições e significado. Os sacerdotes na Igreja são indispensáveis. Somente o Padre pode nos dar Jesus eucarístico e a misericórdia através do perdão sacramental. O bispo na Igreja é o grande sacerdote, o moderador dos meios e caminhos de santificação do clero e do povo de Deus. Hoje, esta Igreja particular de Formosa recebe o seu quinto bispo. Trata-se de um momento distinto, ovacionado pela beleza da liturgia e da piedade dos fiéis que acolhem e rezam pelo seu novo pastor. Falemos um pouco da figura do bispo, cuja missão é exigente e lhe impõe grande responsabilidade de guardião da fé, dos costumes e da disciplina eclesiástica, sendo ele o primeiro a caminhar, se preciso for, para o martírio, em defesa da fé católica, em defesa da Igreja. Nesses tempos difíceis de frieza e tibieza, a Igreja sofre e chora pelos escândalos de sacerdotes e leigos que ubicam suas vidas no próprio egoísmo e na idolatria de seus desejos. Grande dor e grande desafio a ser enfrentado com justiça, pois os fiéis não podem ser vítimas dos maus pastores denunciados pela Sagrada Escritura e, portanto, santos, e aqui eu destaco
Santa Catarina de Siena no seu livro O Diálogo. Na igreja, o bispo possui o poder de ensinar todas as gentes, de santificar os homens na verdade e de apacentá-los. Por isso o bispo, pela força do Espírito Santo que lhes foi dada, torna-se verdadeiros e autênticos mestres da fé, pontífices e pastores. Quando o bispo celebra com seu povo, cumpre uma tarefa primordial, inscrita no coração do seu ministério episcopal. O bispo é, antes de tudo, um celebrante e um mistagogo, e isso lhe deriva da natureza sacramental do episcopado. A missão de santificar está no meio, entre a de ensinar e de governar, em posição central como eixo e, ao mesmo tempo, coração de todo o ministério episcopal. Para compreender o peso e a substância disso, é necessário retornar à sacramentalidade do episcopado e a função primordial do bispo como guarda do mistério da Igreja, como estabeleceu a eclesiologia do Vaticano II. O episcopado é um sacramento, o terceiro grau da ordem. O Concílio Vaticano II restituiu ao episcopado sua verdadeira dignidade, ou mais profundamente, o seu significado sacramental e seu mistério. O Santo Sínodo ensina, pois, que com a consagração episcopal é conferida a plenitude do sacramento da ordem, que tanto pelo costume litúrgico da Igreja, como pela voz dos santos padres, é chamada o sumo sacerdócio, o ápice do ministério sagrado. O episcopado, portanto, é a forma plena e primeira do sacerdócio, ou do ministério sacro. A ordenação episcopal não acrescenta um grau ou um poder suplementar às ordenações precedentes, mas confere simplesmente o único sacramento da ordem do qual participam os presbíteros e os diáconos. O ministério ordenado, por excelência, é o do bispo. Na ordenação episcopal há um rito da entrega do anel, que poderia parecer de menor importância, mas seu significado, como é definido pelas palavras explicativas que o acompanham, permite-nos entrar no coração sacramental do episcopado e no mundo santificante, que dele deriva. Recebe o anel, símbolo da fidelidade, e com fidelidade invencível guarda sem mancha a Igreja, esposa de Deus. Não pode haver mal-entendidos. O bispo não é o esposo da Igreja. Ela é esponsa Dei, porque Deus desposou a Igreja por meio do seu verbo feito carne. O bispo é um guarda, um episcopos deste mistério da Igreja. O anel que o bispo leva no dedo não remete primeiramente a ele, mas à Igreja e a Cristo, que é o seu esposo. É certo que o anel é um sinal de fidelidade, mas trata-se da fidelidade da Igreja e da pureza da sua fé. Poder-se dizer que o anel de uma aliança que lhe é confiada, não como sua, e sim da Igreja. A missão do bispo, velar para que a Igreja seja no mundo, do modo mais perfeito possível, a esposa pura de Deus e de Cristo. Isto é a sua tarefa. O ministério do bispo é semelhante ao de São João Batista, que dizia: quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está presente e o escuta, exulta de alegria quando ouve a voz do esposo. O bispo, revestido da plenitude do sacramento da ordem,
carrega consigo a responsabilidade de distribuir a graça do supremo sacerdócio, em particular na Eucaristia. A Eucaristia que é como a síntese de toda a obra litúrgica. É o condensado simbólico e eficaz da missão episcopal. Podemos nos perguntar, onde se encontra o coração do mistério e da aliança nupcial entre o Senhor e a Igreja? Está todo inteiro na celebração da liturgia. O bispo é transvestido do poder do sacerdócio, é o administrador dos divinos mistérios. A dignidade do episcopado e sua distinta posição na Igreja está fundada sobre esta plenitude de poder sagrado do qual é dotado. Daí brota que o ministério essencial é o da liturgia. Não um ministério entre os outros, mas a manifestação suprema do episcopado. É exercendo o seu sacerdócio supremo que o bispo guarda na pureza da fé da esposa de Deus a Santa Igreja. A responsabilidade do bispo na Igreja é enorme. Deve tutelar através do seu sagrado munus a vida eclesial da diocese, sob grave pena de responder diante de Deus se vier a negligenciar a sua missão. O grande trabalho do bispo é cuidar do clero, e eu quero dizer para os meus padres que eu vim para cuidar dos senhores, com todo o amor, com toda a dedicação. Cuidar dos sacerdotes é o trabalho primeiro do bispo, da formação permanente dos padres, da formação objetiva dos futuros sacerdotes, os seminaristas, a quem eu cumprimento com alegria. Como sentinela solícito, deve vigiar o rebanho dos embates de Satanás, hoje presente nos esquemas ideológicos que querem impor o silêncio aos pastores da Igreja através do politicamente correto. O relativismo e o ressurgimento da velha heresia do pelagianismo e do arianismo deve colocar em alerta o bispo, que quer ser católico e amoroso à Igreja, esposa de Deus, sob os seus auspiciosos cuidados. O bispo deve amar o povo e sobremaneira os padres, mas o bispo não necessita de amor de ninguém, nem do clero, nem de ninguém. O bispo necessita do respeito de toda a sua autoridade e ao seu ofício. A eficácia do ministério dos presbíteros está intimamente ligada à efetiva comunhão com o bispo. O clero é a riqueza da diocese. São os padres, os imediatos colaboradores do bispo no exercício de sua missão. O bispo e seus padres devem vigiar dioturnamente o rebanho, sobretudo nesses tempos confusos que vivemos. Não é o mundo que dita as regras na Igreja, e muito menos as ideologias. Quem dirige a Igreja é o Espírito ressuscitado, e cabe a nós, legítimos pastores, aplicar a regra do discernimento e da vigilância constante. O sacerdote, seja ele padre ou bispo, é chamado por Deus a ser o homem que vive em constante processo de aprofundamento de sua configuração a Cristo, casto, pobre e obediente. O foco principal da vida do cristão, e especialmente do sacerdote, é a santidade. O povo de Deus tem direito a contar com padres em estado de santidade e felizes no seu estado de vida. A vitalidade de uma diocese se dá com a alegria dos sacerdotes que vencendo as barreiras de si mesmos, se jogam nos braços do bom pastor a quem foram configurados. Repito, nenhuma missão neste mundo é maior do que a nossa, de sacerdotes. Quão belo é o sacerdote autêntico, que se deixa conduzir pelo Espírito de Deus, tornando-se ícone e epifania do sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo.
O Papa São Pio X dizia: um padre santo faz o povo santo. E um padre que não é santo, podemos chamá-lo não apenas de inútil, mas até de perigoso para o próximo. E confirma São Pio X, Papa Pio XI, que imenso benefício é para o povo um sacerdote santo. Queríamos dizer que o próprio Deus não pode conceder benefício maior do que dar ao povo um sacerdote santo, um sacerdote segundo o coração de Deus. O modelo de todos os sacerdotes do mundo, São Cura d'Ars, exemplo de sacerdote de serviço à Santa Madre Igreja, repetia a seu bispo: se quiserdes converter vossa diocese, será preciso tornar santos todos os vossos párocos. E essa regra se estende também aos vigários paroquiais. A santidade do clero passa pelo amoroso e respeitoso convívio entre os padres, que se expressa no perdão, na dedicação e no cuidado de uns para com os outros, inclusive dos padres doentes e idosos. A unidade harmoniosa entre os membros do clero torna-se a Igreja mais eficaz na sua missão. Nossa configuração a Cristo se expressa fortemente na vivência do amor de um coração indiviso, que se expressa de forma vigorosa no nosso celibato sacerdotal, que se resguarda na constante oração. O conjunto de nossa vida sacerdotal se alimenta, robustece e se fundamenta na força da Eucaristia, na alegre acolhida da misericórdia e sob a certeza do olhar da Santíssima Virgem Imaculada, que olha por nós. Enfim, o sacrário, o confessionário e o rosário nos sustentam nessa bela missão de sermos os profetas do amor, em meio a este mundo desnorteado que precisa ser fecundado com a verdade e a justiça de Cristo. Nunca antes o mundo necessitou tanto de padres santos e felizes no seu ministério e na vivência autêntica do seu celibato. O que mais precisa nossas comunidades, inclusive a da grande região amazônica, é de sacerdotes celibatários felizes, bem formados e mestres na vida espiritual para levar as almas a Deus. O sacerdote não é um ativista social, um agente cultural ou outra realidade congênere. Ao contrário, o sacerdote é a imagem de Cristo, o bom pastor, e a manifestação do seu grande amor, do amor de Deus por nós. A crítica que se tece contra o celibato sacerdotal e a favor da liberação do mesmo, bem como da ordenação de mulheres e outras mais, nascem do coração de quem já perdeu a visão espiritual da Igreja. A bolha de heresia na qual o mundo está imerso tem favorecido o desprezo pela tradição da Igreja e pelo sobrenatural. O Papa Francisco, a quem eu agradeço a confiança, reiteradas vezes tem nos chamado a atenção contra essa visão pelagiana da Igreja como ONG, que nivela a mesma as realidades transitórias, sem se aterem para a dimensão do mistério e da sobrenaturalidade que constitui a sua essência como o corpo místico de Cristo. Não sejamos surdos às palavras de Jesus no capítulo 17 de João. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. A Igreja não é regida pela cultura, pelas ideologias, pela insensatez de quem não tem piedade ou por uma visão política vesga e caolha. Não, ela é conduzida pelo Divino Espírito Santo, por ser ela o corpo místico de Cristo. As ventanias do modernismo, do neopaganismo, dos apressamentos ideológicos não a atingirão, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja.
Conto com a costumeira generosidade do clero, dos religiosos e do povo de Deus desta amada diocese, dos nossos diáconos, seminaristas, do povo em geral, para que nossas ações sejam agradáveis a Deus e que possamos, na força do Divino Espírito Santo, dar a esta diocese um renovado rosto de esperança, de alegria e de evangelização em comunhão com toda a Igreja, com a nossa querida comunidade, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Façamos com esmeradas virtudes uma administração transparente dos bens eclesiásticos. Isso eu peço com muito carinho, cuidado e zelo aos nossos padres e aos conselhos de administração da diocese. Com profundo respeito ao dízimo e às ofertas generosas dos fiéis. Não esqueçamos os pobres, os simples, os humildes, os sofredores, as famílias em dificuldades e os pecadores afastados que necessitam da misericórdia divina. É da essência da Igreja zelar dos que sofrem e dos que perderam a esperança. O santo cura d'Ars nos deixou um conselho monumental ao dizer: a mais bela profissão do homem é amar e rezar. Tudo, meus irmãos, pode ser mudado pelo poder da oração, que nos suscita a amar sempre. Conto com as orações de todos em favor do nosso ministério e da ação evangelizadora, catequética e pastoral que o Espírito de Deus irá fomentar no conjunto de nossas ações diocesanas colegiadas. Conto com a oração dos meus irmãos bispos, meus queridos e amados irmãos bispos, que sabem, cada um, a profundidade da nossa responsabilidade e o peso deste ofício. Conto com as orações dos senhores, meus amigos, meus irmãos, que fizeram tanto sacrifício para estar aqui rezando comigo. Seremos, com a graça de Deus, meus queridos padres, diáconos, seminaristas, religiosos, povo de Deus de Formosa, uma igreja fiel a Cristo, acolhedora, amorosa, servidora, missionária e profética. Que a Santíssima Virgem Maria Imaculada Conceição, nossa excelsa padroeira, interceda e acompanhe nossa amada diocese de Formosa nos caminhos da unidade, do perdão, do amor e da esperança no reino prometido. Amém.